dia, buenos dias. Sejam bem-vindas e bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos à terceira edição do Power of Print, que tem como tema o lugar da mídia impressa em um mundo digitalizado. O Power of Print é realizado por Two Sides, PropMark e ESPM. Eu sou Jane de Freitas, Head de Marketing e Inteligência de Mercado da ESPM, além de professora da instituição. E foi com imensa alegria e prazer que aceitei o convite para conduzir o evento de hoje aqui junto com vocês. Eu gostaria de iniciar a nossa manhã agradecendo aos patrocinadores BO Paper, Koenig Bauer e Plural Indústria Gráfica. E também aos apoiadores aqui mencionados em ordem alfabética, a BAP, a BEND, a ABRO, a BTG, a Cotepac, a FCP, a GUD, a IGP, a LAD, AMI, AMPRO, Andigraf, Andipa, ANER, a NJ, a APP, a Simpress, a Soengraf, Conlatigraf, Ecolana, FENAPRO, Fundação Gutenberg, IBA, Ondas Impressas e Popai. Este evento é organizado pela APS Eventos Corporativos, a quem estendemos também os nossos agradecimentos. Muito bem. Antes de começarmos, eu tenho alguns recados importantes para que a gente possa combinar a dinâmica dessa manhã. Vamos lá? Bom, em primeiro lugar, as perguntas neste evento deste ano serão realizadas no ícone Q&A, que está aqui abaixo, na barra do Zoom. Então, tem lá o símbolozinho QIA, Q&A. E por ali, vocês poderão enviar as perguntas que serão respondidas depois por e-mail. Portanto, ao enviar sua pergunta, cuidado ao mencionar o seu e-mail para que ele esteja grafado, escrito corretamente, tá? É por esse endereço de e-mail que a gente vai enviar as respostas. Nós teremos tradução simultânea para os idiomas português e espanhol durante todo o evento, e para isso basta clicar no ícone que tem um globinho aqui na barra do Zoom também e escolher o seu idioma de preferência. Essa é uma grande facilidade que esse evento permite, já que nós estamos num evento internacional, né? E um convite para que vocês possam ficar até o final do evento, porque a gente vai ter sorteio, isso mesmo. Teremos sorteio de mimos aí para os participantes ao final desta manhã, desse encontro com todos vocês, tá bom? E para que a gente possa abrir oficialmente esta manhã, eu gostaria de chamar para que se junte a mim a Kelly Dores, editora-chefe do PropMark. Kelly, por favor, bom dia. Bom dia, Jane. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Muito obrigada pela introdução, Jane. É um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria de apresentar a todos, principalmente para quem não conhece, PropMark. Essa é a edição da semana, está fresquinha. PropMark é um jornal especializado em comunicação e marketing com 56 anos de existência. Realmente não é para qualquer um estar há tanto tempo em circulação. Bom, eu atribuo essa longeva trajetória do PropMark fatores como a capacidade do veículo em inovar, ao crescimento do próprio mercado publicitário e, por fim, e não menos importante, a relevância do impresso para a mídia segmentada. No site, o PropMark traz notícias em tempo real do mercado publicitário, enquanto, além de entrevistas em vídeo e podcast, enquanto no impresso o conteúdo é mais aprofundado. Um meio complementa o outro, e creio que isso nunca deixará de existir. São experiências de leituras complementares, mas completamente diferentes. Em um mundo digitalizado, como vivemos hoje, com tanta informação disponível na internet, é no impresso que temos espaço para ter um conteúdo com mais curadoria e analítico para o leitor. Essa é a nossa crença, no que acreditamos hoje, na mídia de hoje e na mídia do futuro. Muito obrigada e bom evento a todos. Obrigada, Kelly. Realmente, esse é um veículo muito importante para o nosso segmento, né? É aquele tipo de veículo que inspira todas as manhãs. Eu, particularmente, como profissional da área, recorro a esse veículo, né, para que eu possa estar atualizada com o nosso meio, e, inclusive, é indicação
na ESPM para os nossos estudantes o tempo todo. Então, sim, olha, o site ele está todos os dias, né, com as informações, e no impresso a gente tem esse conteúdo mais aprofundado, semanalmente, impresso todas as semanas, Jane. Faz toda a diferença no nosso meio. E há quanto tempo, né? Obrigada mais uma vez, Kelly. Obrigada, Jane. E, para completar o time, eu gostaria de chamar aqui o professor Paulo Cunha, que é o coordenador do curso de Comunicação e Publicidade da ESPM. Paulo, por favor, junte-se a nós. Muito bom dia. Bom dia a todos os presentes. Bem, muito obrigado pelo convite. Como você já falou, Jane, meu nome é Paulo Cunha, eu coordeno o curso de Comunicação e Publicidade da ESPM São Paulo. E, refletindo sobre a proposta do evento, eu pensei, bem, não é surpresa para todos que a comunicação mudou, né? Que vivemos em um mundo de plataformas de comunicação, sejam elas físicas ou digitais, que não são mais antagônicas, que passou o tempo de chamar offline e online, porque essas plataformas são complementares, que respeitam uma jornada de consumo midiático dos seus leitores, dos seus seguidores, dos seus lovers, dos seus haters, de ouvintes e de espectadores. Então, se entendemos que as plataformas de comunicação não são antagônicas, cabe a cada plataforma, cada veículo de comunicação, cada empresa ser responsável por seus conteúdos, seus dados, em especial pela sustentabilidade da sua operação, que está inserida num ecossistema muito maior, o da indústria da comunicação. Como será discutido hoje no Power of Print 2021, as plataformas que utilizam papel, como jornais e revistas, investem na renovação e na reciclagem de seus processos, onde aprimorar é sempre o grande desafio, e ele é inconstante e incessante. E o debate que esse evento traz é um passo importante para concretizarmos mudanças e valorizarmos as empresas que tomam para si tal responsabilidade. Senão a gente se esquece e parece que todo mundo faz as coisas que não deveriam. Pelo contrário, há uma grande preocupação do setor. Como eu disse, como um exemplo, não só para o setor, mas para todas as gerações de publicitários que formamos na SPM e nas demais instituições de ensino desse país. É em nome deles e do futuro que os aguarda que agradeço a realização de um evento como o Power of Print, para que nunca percam a possibilidade, por exemplo, de sentir o inesquecível aroma do papel recém-impresso saindo da gráfica, para que nunca esqueçam da responsabilidade para com a indústria da comunicação e para com a sociedade global. Então, em nome também desses alunos, desses professores que estão falando sobre este tema, eu agradeço essa realização. E desejo um ótimo evento para todos e parabéns mais uma vez pela iniciativa. Obrigado. Obrigada, Paulo. Que desafio realmente, né? Junto a esses jovens talentos, novos profissionais, um curso que é considerado o curso referência na comunicação para a América Latina, ter o trabalho de desenvolver esse olhar global junto a esses estudantes e tentar despertar memórias afetivas que da nossa geração tem do Sim. cheiro do papel do impresso, né? Isso é tão significante, assim, é tão marcante, né? Então, obrigada aí pelo seu papel junto a esse curso e obrigada por estar fazendo parte do evento, Paulo. E, para completar esse time aqui de fala de abertura, eu gostaria de convidar para se juntar a nós Fábio Arruda Mortara, de Two Sides, para que tenha também as suas palavras de boas-vindas aqui. Fábio, por favor, bom dia. Bom dia, obrigado, Jane, obrigado. Olá, Kelly, olá, Paulo. É um prazer enorme estar falando com vocês. O meu nome é Fábio Arruda Mortara, sou CEO de Two Sides Brasil e Two Sides América Latina. Two Sides é a mais importante iniciativa global em defesa das florestas cultivadas, do papel da comunicação impressa.
e das embalagens de papel. Quero dar as boas-vindas a todas e a todos os participantes do Power of Print 2021. O tema do nosso evento é o lugar da mídia impressa em um mundo digitalizado. Temos conosco participantes do Brasil, bem-vindas e bem-vindos, e de vários países da América Latina, muito bem-vindos. O Power of Print 2021 é uma realização de TwoSides, da ESPM e do jornal PropMark, com patrocínio da Plural Gráfica, da Bell Paper e da Koenig Bauer, a quem a gente agradece muitíssimo. O mundo está cada vez mais digital. Podemos acessar praticamente tudo na palma das nossas mãos. Mas a construção de uma marca, a retenção da comunicação e o share of mind precisam mais do que isso. Queremos mostrar a vocês que a comunicação impressa é extremamente eficaz no mix de comunicação, possui uma retenção sem igual e com alta entrega de ROI aos clientes. O Power of Print traz grandes profissionais da publicidade e do marketing da Europa, da América Latina e do Brasil, para contarem sobre as tendências, desafios e inovações da comunicação impressa. O papel, gente, é um poderoso e eficaz veículo de comunicação. Além do mais, é renovável, reciclável e biodegradável. Bom evento a todos. Obrigada, Kelly, Paulo e Fábio. A participação de vocês é incrível e é essencial essa crença no poder da comunicação impressa, não importa onde e como ela se manifeste. Porque em um mundo tão conectado digitalmente, a certeza que temos é que essa é a comunicação que ainda surpreende e faz a diferença, não é verdade? Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Jane. Prazer. Obrigado, um abraço. Obrigado. Vamos começar a agenda do dia, então, combinando um pouquinho mais essa dinâmica desse encontro. Durante as palestras, eu vou abrir a minha câmera, faltando 5 minutos para o término da fala de cada palestrante, portanto, não se assustem, é melhor avisar. E já vamos começar com a primeira palestra, que será ministrada em português. Para escutar em espanhol, basta clicar aqui no globinho, que está na barra de baixo do Zoom. E lembrando que as perguntas devem ser enviadas pelo Q&A, para que a gente possa responder depois por e-mail, tá bom? O nosso primeiro palestrante é Fábio Menegatti, sócio e CEO da Greens, que é uma aceleradora de negócios e marcas na economia digital. Profissional pós-graduado em marketing digital e empresarial, com mais de 20 anos de atuação. Um apaixonado por inovação, tecnologia e comunicação. E o propósito que o move é ajudar negócios e marcas a vencer na economia digital por meio de estratégias que unem criatividade, dados e conteúdo a serviços de KPIs de negócio. Com o tema O Poder da Mídia Impressa nas Estratégias de Comunicação, Fábio Menegatti, você já abriu câmera, seja muito bem-vindo. A palavra está contigo. Muito obrigado, Jane. Um prazer enorme estar aqui com vocês e agradecer primeiro pelo convite do Mortara, e pela Heloísa, da TwoSides, aqui no Brasil. Kelly, um prazer dividir também esse evento com você, parabenizar aí pelo apoio do Propaganda e Marketing. E Paulo, da SPM também, uma honra estar aqui conectado. É um prazer estar conectado com todos vocês que me escutam aqui em espanhol, em particular a Virginia Cruz. É um prazer conhecer-te e darei uma grande apresentação para você. Paulo Pessoa, espero que você possa trazer aí algumas inspirações aí. Eu tenho alguns spoilers aí do Estadão, mas eu tenho certeza que você vai falar com muito mais propriedade. Fiquei muito honrado pelo convite, principalmente quando eu soube dos últimos palestrantes que fizeram parte das últimas 2 edições aqui no Brasil, né? A Luciana Schwartz, que é minha amiga e foi minha par quando eu estive na VML Wayanar, aqui no Brasil, e o Luiz Lara, uma pessoa que eu tenho muito respeito, que durante 7 anos trabalhamos juntos e ele assumiu sempre agora no Brasil essa semana, então desejo aí uma boa caminhada para ele, boas energias aí. Eu acho que tem uma coisa que me chamou muita atenção nesse evento, eu vou pedir para você passar para o próximo slide, né? Quando eu recebi o convite, né, de participar desse evento, falei, puxa, que bacana, né? Porque
acho que tem um pouco da minha história aí, dessa transformação que a gente está vivendo, essa transformação digital, né? Mas só que a gente precisa sempre fazer a conexão com o que nos trouxe até aqui, né? Então, a minha carreira, né? Eu comecei a minha carreira há 20 anos atrás, tive a oportunidade aí de trabalhar na Omnicom, no ABC, em várias agências ali do grupo liderado pelo Nizam Guanais. Depois trabalhei anos na TBWA, né, com o Luiz Lara, e tive a oportunidade ali de ser vice-presidente da Moody. Depois assumi a Nissan United. E, por último, estava na VML, o ANR, que hoje é uma das maiores aí, agências do Brasil. E naquele momento eu estava buscando realmente essa digitalização, né? E quando eu estava buscando essa digitalização, eu mal sabia da importância dessa integração, né? De você usar realmente todo o poder da comunicação e não só olhando o digital e o offline, como bem disse o Paulo aqui na abertura, né? Eu acho que essa complementariedade faz muita diferença, né? E quando eu decidi sair das multinacionais aí de publicidade, né? Até vou pedir para você passar para o meu próximo slide. Eu vim aqui me juntar com outros sócios para construir um modelo de negócio diferente, porque eu acho que, assim como o meio impresso, os jornais, as revistas, estão passando por um momento de transformação, eu acho que o mercado de comunicação também está, as agências também estão passando, e foi por isso que eu aceitei o convite também de vir para a Greens, né? A Greens, a gente fala que a gente é uma agência que não é uma agência tradicional, é uma aceleradora de negócios, porque acreditamos muito aqui que o negócio da comunicação e a criatividade são essenciais, mas com o poder dos dados, a conexão dos dados em prol dos resultados dos negócios dos clientes, são itens e são objetivos que a gente persegue em comum e a gente consegue acompanhar e a gente consegue crescer os resultados. E uma coisa muito interessante, porque eu cheguei, não faz nem 3 anos ainda que eu estou aqui na Greens, e a gente tem um modelo que está sendo muito bem aceito pelo mercado, né? A gente cresce a passos de startups de unicórnio, mais de 1.400%, 1.500% ao ano, faturamento em receita, etc. E é um pouco dessa transformação que a gente está vivendo, e eu acho que a gente precisa analisar e precisa olhar isso sempre com um ponto de vista de oportunidade, né? Porque assim como no mercado de mídia impressa, o mercado de comunicação também tem muita gente com um sentimento de pesar, não, porque foi muito melhor no passado e acho que agora o mercado vai morrer, que agora estamos passando por um momento difícil, né? E já parafraseando aí um publicitário famoso, enquanto alguns choram, outros vendem lenço, eu tô aqui para fazer um convite para vocês sempre terem essa perspectiva de vender o lenço. Eu acho que tem muita oportunidade aí, né? Mas eu não estou aqui para falar da Greens, né? Acho que para a gente passar no nosso último slide aqui, a gente é acelerado pelo Google, né? Então faz com que a gente tenha um capability bem interessante. A gente é acelerado pela ACE, fomos acelerados pela ACE, estamos na nossa segunda rodada de aceleração, estamos finalizando aqui esse segundo momento, que deixa a gente bastante feliz e entusiasmado, né? No programa de startups aqui no Google do Brasil. Mas eu acho que o objetivo principal aqui não é falar da Greens, nem tampouco da minha carreira, é falar sobre esse tema aqui, que eu acho que é o próximo slide, né? Qual é o tema-chave, né? E principalmente quando eu aceitei o convite. Quando eu aceitei o convite, as pessoas me perguntaram muito, a mídia impressa vai acabar? Né? Como é que é essa transformação? E eu queria resgatar aqui um pouco desse tom que eu estou trazendo da oportunidade. Porque se você olhar sobre esse ponto de vista, a quantidade de novos conteúdos que surgiram, novos produtores de conteúdo que surgiram, novas oportunidades, né, de integração, novos canais, né? Por que não os canais de mídia antes impressos, hoje estão todos presentes no digital, mas não só no digital, estão no Spotify, estão em canais de podcast, então são outras oportunidades, são outras formas de vender o mesmo conteúdo, ou anunciar, ou comunicar aquele conteúdo de um jeito diferente, né? Então esse é o convite mais importante que eu queria fazer para vocês aqui hoje, né? Porque aí está realmente uma oportunidade. Como a gente é uma aceleradora de negócios aqui na Greens, né, não tem como a gente começar qualquer discurso sem usar dados, né? Eu acho que tem uma coisa importante, só que a complementaridade faz toda a diferença, né? Tá o Propaganda e Marketing aqui, tá o Estado também, o Estadão aqui, e eu acho que tem um detalhe interessante
E uma curiosidade, eu particularmente gosto muito de ler o Estadão físico, principalmente agora depois desse novo formato. Gosto muito de acessar outros meios digitais, a Folha e o UOL eu gosto mais de ver no digital. Propaganda e marketing, Kelly, eu gosto muito da versão impressa, como você mostrou aí, né? Já o meio mensagem eu vou mais pelo digital. Então, acho que essa complementaridade é muito interessante, né? E a gente tem que aproveitar isso. Olhando um pouquinho dos dados, tá? Então, falando um pouquinho aqui de como é que a gente enxerga dados, eu acho que não dá para falar de dados do setor sem usar o SEMP, né? Então, aqui no próximo slide a gente vê isso claramente, né? O mercado publicitário como um todo cresce, né? O último painel que a gente tem em visualização de dados são a comparação dos 2 semestres, né? O semestre de 2020 com o semestre de 2021. E aí eu vou voltar um pouco naquela pergunta, né? A mídia impressa está morrendo? Será que vai mudar? Será que vai desaparecer? Né? E quando eu olho os dados aqui, eu vejo que há um ligeiro crescimento, né? Apesar de todo mundo falar o contrário. Então, olhando os dados aqui, dá para a gente tomar essa conclusão. Analisando um pouquinho o próximo slide, a gente vê, né, que o meio, né, o investimento em comunicação em mídia no Brasil, ele cresce, né? Ele cresce significativamente quando a gente compara, né, os 2 semestres, e obviamente a mídia impressa, né, acompanha isso, acompanha esse crescimento, né? E quando a gente fala de mídia impressa, eu não poderia falar aqui sobre isso sem também conversar com quem está fazendo a diferença, né, aqui no Brasil. Então, eu vou pedir para você passar um pouquinho mais 2 slides aqui. Então, o volume de mídia impressa aqui no Brasil aumentando, né? E a gente tomou a liberdade de conversar com 2 pessoas para falar um pouquinho sobre essa inovação, né? Essa inovação que o Paulo puxou aqui, né? E que a Kelly também trouxe. E nós aqui na Greens, eu e minha equipe tivemos a oportunidade de falar com o Marcelo. Queria agradecer ao Marcelo também, que nos recebeu muito bem, para falar o que a Folha está enxergando sobre isso, né? E a Folha, ela enxerga, parece o óbvio, né? Mas é muito importante a gente ter os principais veículos aí de comunicação de mídia impressa falando sobre isso, que ela enxerga muito a integração dos meios, né? Então, ela não enxerga a internet, né, como uma ameaça, muito pelo contrário, né? Então, eu acho que aí tem uma real sinergia, né, com o que de fato está acontecendo. E não só a Folha de São Paulo, mas o Estadão também enxerga da mesma forma, né? E eu queria mostrar um exemplo muito emblemático para mim, que é o próximo slide, que é um exemplo que fala, né, sobre a utilização de meios impressos por meios completamente digitais, meios que já nasceram no digital, que é o caso do Google, né? Então, quando o Google convidou a Folha de São Paulo, né, e fez esse projeto, que, na minha opinião, é muito pertinente, né, o Google Cloud, né? Então, eu fico muito lisonjeado até de ter participado, né, brevemente desse projeto, aonde a gente tem a integração, né, dos 2 canais e das 2 mídias. A gente olhar o Google trabalhando com um jornal impresso, né, realmente é uma prova de que essa sinergia, essa integração faz toda a diferença mesmo. Quando a gente vai para o Estadão, a gente vê a mesma coisa, né, que é o próximo slide, né? Então, queria agradecer o Bovo, que também nos recebeu e também falou muito sobre isso. Então, além da criação desse novo formato, né, desse novo modelo impresso do Estadão, que ficou maravilhoso, parabenizar também o grupo aí pelo prêmio recebido em relação a isso, né? Mas essa integração, né, do digital, do on para o off, ou do O2O, como a gente fala hoje em dia, né? E eu acredito muito que isso aqui a gente começa a enxergar e começa a refletir, né, esses resultados, né? Quando a gente vê a premiação aí da ABERD, por exemplo, fica claro de que há realmente essa movimentação, essa sinergia, né? Queria mostrar um outro exemplo do Estadão aqui, que foi um projeto muito legal, um projeto que está acontecendo, na verdade, um projeto de branded content com a 99, né? Então, em parceria com a 99, o Estadão traz aí notícias relacionadas que acontecem nas periferias, e o que é bacana desse projeto é que é o olhar dos próprios moradores, né? Então, tem aqui um exemplar muito legal aí de como é que essa integração está acontecendo. Então, é um projeto que tem on, tem off, tem áudio, enfim. Eu acho que hoje em dia não tem como fazer essa separação mais, mas é mais uma prova e, na minha visão aqui, um bom exemplo disso tudo. E aí eu queria finalizar essa primeira parte aqui da conversa, trazendo uma notícia que nos chamou bastante atenção ontem, que é o próximo slide, onde a gente vê uma notícia triste, né? E vê o El País
anunciando o encerramento das atividades aqui no Brasil. A gente não sabe exatamente, né, o real motivo, né, desse encerramento, mas eu queria puxar também um gancho para a gente poder falar sobre um outro tema que, na nossa visão, na minha visão, é muito relevante para o meio impresso, que é o tema da credibilidade, né? Quando a gente fala de mídia impressa, quando a gente usa essas marcas e o tempo de credibilidade que essas marcas foram construindo, né, ao longo do tempo, Estadão, Folha, Exame, enfim, quando a gente olha para o nosso trade publicitário, o meio mensagem, propaganda e marketing está aqui muito bem representado pela Kelly. Eu acho que esse é um tema de extrema importância, né? E vou mostrar alguns exemplos, né, recentes de como isso faz muita diferença para a nossa vida não só como publicitários, né, estrategistas de marketing, estudantes, mas também como consumidores, como seres humanos, né? Então, o próximo slide aqui tem para mim, dois grandes exemplos aí disso tudo, né? Então, a gente vê primeiro, né? Vou puxar para os dados, porque a gente é um acelerador, então a gente gosta bastante de falar de dados, né? Então, o estudo, né? O Brasil, os brasileiros, 65% dos brasileiros confiam em jornais e revistas, ou seja, é um meio que transmite credibilidade, né? Outro dado importante aqui, 7 em cada 10 brasileiros, ou 70%, entendem como relevantes os conteúdos de jornais e revistas, né? Enquanto a média global ali fica um pouquinho acima de 50%, né? Então, tem um outro dado importante também, que é do Kantar Ibope Media, né, que mostra que os jornais são considerados o meio mais confiável, é o meio mais confiável para acessar notícias e informação. Então, você tem ali uma credibilidade que está realmente enraizada no jornal, né, e nas revistas, acho que no meio impresso como um todo, né? E eu acho que isso é uma oportunidade para as marcas, é uma oportunidade para a gente. Eu vou mostrar, inclusive, um case que a gente fez aqui na Greens, que teve esse pilar, né? E vou contar dois exemplos que eu acho que também tem bastante sinergia com o que a gente está falando. O primeiro deles, que é o próximo slide, né, é o papel, né, do jornal e da mídia impressa, né, da revista, no combate às fake news, né? Hoje em dia, a gente recebe tanta informação que a gente tem dúvida, né, se aquela informação é pertinente, se ela é verdadeira, se não é, né? Então, vou trazer dois exemplos aqui, que é o próximo slide, eu acho que ilustra um pouco essa relação, né? Então, consórcio, né, brasileiro de imprensa, maravilhoso esse consórcio, porque imaginem vocês, todos nós aqui fomos impactados severamente pela pandemia, e informações desencontradas, né, eram apresentadas, e aqui a gente tinha isso em um tempo real, e ao mesmo tempo você tinha um consórcio ali organizado, né, para que a gente conseguisse ter informação verídica. E o mais interessante desse projeto é que foi um consórcio onde todas as empresas, né, as maiores empresas, conseguiram fazer parte, né, e isso fez toda a diferença para a gente como consumidor e como estrategista de marketing, né? A gente está falando do Globo, está falando do Estado, está falando da Folha, Extra, UOL, G1, enfim, integração até de plataformas mais menos digitais e vice-versa, né? Então, acho que isso realmente fez bastante diferença. E aí, um outro exemplo em relação a isso, em relação também a prestar uma informação de qualidade, né, que está no próximo slide, a gente vê, né, exemplos de comunicação que a gente recebe via WhatsApp. Acho que dá até para você passar para o próximo, que a gente tem um exemplo na tela, onde a gente vê uma informação, né, que circulou sem fazer nenhum juízo de partido político, né, de governo, etc. Mas isso circulou bastante no WhatsApp, né? Então, você tinha ali uma notícia que depois foi apurada que era fake, né? Como a gente recebe um volume muito grande de informações, a gente fica na dúvida ali se aquilo ali é de fato verdade ou não, né? Então, acho que aqui o papel de credibilidade na mídia impressa é fundamental, né, gente? Só para te finalizar. Bom, seguindo aqui, né, os últimos 5 minutinhos aí do nosso papo, eu queria mostrar um case de comunicação que a gente fez aqui na Greens, e tem uma preponderância muito relevante aqui da mídia impressa. Eu vou contar depois. Vou convidar só a Jane para ela passar para o próximo slide. Um trabalho que a gente fez para a Icatu. A Icatu é uma das maiores seguradoras, né, do país. A gente fez um trabalho de reposicionamento de marca, de comunicação, que envolveu aí o redesign da marca, etc., escolha dos meios de comunicação onde a gente deveria se comunicar com as pessoas, né? E para começar esse trabalho, eu vou mostrar um vídeo, e depois desse vídeo eu vou contar para vocês um pouco dos bastidores aí e o que envolveu de fato a mídia impressa.
Então, vou pedir para a Jane passar para o vídeo. E a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão e ó... Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota no tempo que não dá um segundo. Um divino mistério profundo. Que é o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer. Ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que eu confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der, puder e quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada, ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita, eu fico com a pureza e a resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Icatu é previdência, seguros de vida, capitalização e investimentos. Para você e para quem você ama. Icatu é vida, para toda a vida. E é bonita. Então, essa campanha contou com vídeo, né, mas a presença da mídia exterior e da mídia impressa fez toda a diferença. Então, primeira fase, né, a gente contemplou essa campanha dessa forma, como a gente está vendo. Até estou vendo alguns comentários aqui no chat que a qualidade da apresentação, a resolução está ruim. Depois a gente pode disponibilizar essa apresentação para todos, sem problema. Aqui na minha tela, pelo menos, eu acho que na tela da Jane está funcionando bem, mas às vezes a conexão não ajuda, né? E a gente brinca, às vezes o Murphy está sempre presente, aparece e deixa algum probleminha aí tecnológico. Mas, passando aqui em frente, né, eu acho que tem a importância, que eu queria mostrar um pouco dessa importância, né, de tudo que eu falei até aqui, num exemplo real, que é o próximo slide. O exemplo real que mostra a conexão, né, de tudo isso que a gente viu na comunicação, seja no digital, ou seja no offline. Eu não gosto muito de usar esse termo, mas só para ficar mais fácil de explicar. E quando é que a gente realmente sentiu que o engajamento da campanha aumentou consideravelmente, né? Tanto com o consumidor, com os clientes da Icatu, mas também para novos consumidores e principalmente com o público investidor que estava ali ávido para conhecer um pouquinho mais sobre essa companhia. Foi exatamente no momento onde a gente se fez presente na mídia impressa, né? Então a gente vê ali o Valor, o Globo, né, o Propaganda e Marketing aqui, né, dando o enfoque de PR aqui, né, de conteúdo, não só conteúdo publicitário, mas também um conteúdo jornalístico muito importante e prestou toda essa credibilidade. E quando a gente tem essa integração, né, de comunicação de fato integrada, né, a gente acredita que comunicação integrada é uma comunicação que a gente primeiro olha o cliente, primeiro olha o consumidor e a gente trabalha os melhores meios mais adequados para eles. Quando a gente usa isso em prol de um cliente, a gente tem um resultado espetacular. A gente, infelizmente, não pode falar aqui os números desse resultado desse cliente, mas eu posso dizer a vocês que certamente foi uma das maiores campanhas em termos de resultado que eles fizeram aqui no Brasil. Vamos para os apontamentos finais. Então, eu trouxe aqui 5 apontamentos para a gente finalizar esse papo. Agradecer de novo todo mundo que está presente aqui, né? E então, os 5 apontamentos são: primeiro, cada formato de peça de mídia é único. Então, a gente, quando vai fazer uma estratégia de comunicação, precisa considerar cada tipo de conteúdo como uma peça diferente. Não é uma adaptação de formato, parece óbvio aqui, mas ainda tem muita marca fazendo isso. Então, esse é o primeiro apontamento que eu faço aqui. O segundo apontamento é um apontamento que fala muito sobre a importância que a mídia impressa, de fato, ela tem um caráter imprescindível, né? Então, dependendo do setor que você vai atuar, dependendo do tipo de target que você vai falar, de fato, a mídia impressa, ela é o meio mais importante. A gente viu ali nas pesquisas o nível de credibilidade aqui no Brasil, os consumidores confiando muito nessa mídia, né? O terceiro apontamento, né, eu também falei ao longo aqui do speech, né, que o O2O é hiperativo, então não dá para a gente separar o on do off, a gente tem que pensar a comunicação integrada. O quarto aprendizado, né, o quarto apontamento que eu trago aqui, né, a relevância e a importante, a credibilidade, né, que o meio
traz. Então, isso faz muita diferença para construir, né, tudo que a gente presta a fazer em comunicação. E, por último, né, que também foi falado muito aqui, né, e o Paulo trouxe logo na abertura, mídia impressa e mídia digital são complementares, a gente precisa ter isso em mente. E, para fechar aqui o meu speech de hoje, convido vocês todos a lembrarem sempre da oportunidade. Não vamos pensar na parte ruim, vamos pensar sempre no que dá para fazer ainda. E, para mim, foi um grande prazer estar com vocês aqui. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo. Muito obrigado. Super obrigada, Fábio. Ouvir você falando de comunicação integrada é música para os nossos ouvidos, porque entregando as idades aqui, mas acho que grande parte da audiência se lembra, no início dos anos 2000, era a tônica do momento no setor da comunicação, falar de comunicação integrada, holística, não é verdade? Então, a gente acaba, às vezes, fazendo uma volta ao passado para valorizar aquilo que sempre teve que ser valorizado. E os seus apontamentos, eu acho que ficam aí como grandes memorandos para nós, para que a gente nunca se esqueça, né, de que cada formato é único, que a mídia impressa não vai morrer, que ela é complementar. Você abriu sua palestra, né, falando sobre isso, a mídia impressa não vai morrer, é complementar, tem credibilidade, O2O é interativo, e estamos falando de um formato que tem um caráter imprescindível, não é verdade, Fábio? Então, muito obrigada mais uma vez, tá bom? Obrigado de novo, Jane. Prazer. Muito bem. Pessoal, até aproveitando uma fala do Fábio a respeito dos comentários de vocês sobre a qualidade das apresentações, nós estamos pedindo autorização para todos os palestrantes hoje para que a gente consiga disponibilizar essas apresentações a vocês. Então, o Fábio generosamente já disse que tudo bem, né, disponibilizar. Então, obrigada, Fábio. E a gente está verificando isso com todos os outros palestrantes também, para que não haja perda nenhuma de conteúdo. Agora, caso vocês prefiram, cada um de nós consegue também, via Zoom aqui, manipular o tamanho da tela, tá? Para entender a apresentação. Se for uma questão de tamanho, vocês podem tentar customizar da forma como fica mais fácil e melhor para vocês, ok? Muito bem. Dando sequência, eu gostaria de apresentar agora a palestra de Danielle Dunn, que ela foi gravada anteriormente. Para que vocês possam escutá-la em português ou espanhol, novamente clicando ali no globinho, na barra do Zoom. E assim vocês conseguem escolher o idioma de preferência, tá bom? Danielle Dunn é fundador e CEO da Paper Planes, na Inglaterra, que trabalha com mala direta baseada em SaaS. É um entusiasta do marketing e possui sólida experiência na área, tendo trabalhado em grandes companhias na Europa. Atua como orientador na área de marketing na Manchester Business School, além de também fazer parte do corpo docente do curso de marketing de varejo da University of Manchester e de Data Analytics da University of Bath. Fiquem agora com a palestra Dados, impulsionando a evolução da mala direta. The next speaker is Danielle Dunn. O próximo palestrante é Danielle Dunn, que é CEO e fundador de uma organização chamada Paper Planes. Paper Planes desenvolveu uma solução inovadora para criar uma mala direta personalizada de clientes que interagem de organizações ou a partir do website. O Daniel vai explicar como esses insights de dados podem ser aproveitados pelo marketing digital e ele vai falar da integração com a mídia impressa. Daniel, você me ouve? Sim, nós também. Então, podemos vê-lo e ouvi-lo. Eu vou desaparecer agora da tela e vou aparecer no final da sua apresentação. Então, muito bom, começa. Muito bom, é um prazer estar com vocês aqui hoje, passando pelo que é um tema realmente interessante e se encaixa muito bem nesse evento
para falar do poder da impressão, Power of Print, porque isso é algo do nosso cotidiano, mostrando como a mídia física tangível, a mala direta, pode fazer uma grande diferença quando se trata das estratégias integradas do cotidiano. Deixa eu compartilhar os meus slides. Eu esqueci de pedir. Por favor, compartilhe, aliás, os seus slides. E eu espero que vocês podem ouvir e ver bem. Desculpe, eu vou agora desaparecer, sem problemas. Então, eu acho que a chave é onde estamos hoje. Um mundo em que a mídia digital se tornou rainha. Então, não é surpresa que os diretores de marketing digital estão preocupados em como atingir os consumidores. Quando fazemos o retargeting, fazer algo chegar ao cliente, encorajá-lo a voltar ao website e fazer a compra, geralmente o varejo sempre foi associado a métodos de marketing online, mas agora há novas formas para usar os bem estabelecidos canais para fazer essa última milha e trazer os clientes à compra. E os gerentes de e-commerce, eles já têm muitos dados, e coisas que se vão acrescentar ao cotidiano. Então, aqui da Paper Planes, nós integramos, então, a mídia impressa com o e-commerce, ajudando a identificar os clientes quando eles fazem o browsing, e tudo o que nós temos nos dados. Claro que o GDP agora é muito importante, regulação de privacidade, e nós vamos, então, fazer esse retargeting também, e que é tradicional. Há muitas vantagens, uma das grandes é que acaba permanecendo a forma de comunicação, mas não se apoia tanto nesse opt-in. Então, para saber que a mala direta é tão eficiente em ser notada, então nós, na verdade, quando fazemos essa integração e trazemos essa capacidade aos clientes, nós colocamos damos um nó duplo para segurar melhor, digamos assim. Então, aqui dados são o petróleo do século XXI. Então, isso também vai incluir como o marketing postal deve ser enviado hoje. Os marqueteiros geralmente usam o e-mail como uma forma barata de se comunicar para atingir os clientes. Isso tem sido ótimo, mas também facilita uma sobressaturação do canal e um spam cada vez maior. Então, nós podermos usar a mala direta impressa, integrá-la na estratégia, então, isso vai ser usado como um canal em que ele pode ser muito efetivo e como um retargeting. E as capacidades de produção são muito efetivas, não há por que não usar esses dados para ajudar a impulsionar aquilo que vai até o cliente. E também ele nos permite entender o impacto nas vendas. Isso é outro avanço muito estimulante para se usar a mala direta. E isso começa a realmente trazer à tona o valor do canal impresso. Então, não é coincidência que a análise de dados a partir do e-mail, campanhas digitais, frequentemente são associadas à questão de uma performance que vai demandar 29,9% de cliques para chegar a uma venda. Então, na medição dos canais, às vezes não sabemos exatamente quantas vendas podem ser rastreadas de volta aos cliques. E aí temos ainda outros canais no marketing digital. É problemático conseguir medir. Onde quer que possamos usar esses canais, por conta da necessidade, nós estamos usando cada vez mais para ampliar o nosso alcance, mas da perspectiva de atribuição, não há dúvida de que o marketing digital tem muitos desafios. Nós estamos
estão aplicando as melhores práticas da ciência de dados, aplicando a mala direta. E, além disso, também os clientes estão demandando mais desses armazéns de dados que estão usando um acesso íntimo aos detalhes dos clientes, mas a falta de clareza sobre como esses dados estão sendo usados é o que acaba atrapalhando esses canais digitais. Então, nós temos nas revelações mais recentes, a partir desses whistleblowers, existe uma sensação geral sobre como os dados são usados, existem pressões para que se use os dados da forma certa. E, então, há canais testados que têm essas práticas de GDP em mente, que podem aproveitar os outros canais que comercializam os dados, mas antes de entender realmente como utilizá-los. Então, deixa eu falar do e-commerce em geral. Nós falamos do aumento das compras online, da importância desse canal. Então, nós temos tantas opções disponíveis, só que é um ambiente onde há muitos dados também se tornando disponíveis para fazer o retargeting. E o crescimento vai ser de em torno de 25% nos próximos anos. A personalização do marketing vai justamente ajudar a recuperar cestas perdidas, ou então levar o cliente a uma segunda ou terceira compra. O fantástico é que nunca tivemos tantos dados quanto hoje, e nos próximos anos teremos ainda mais para entender a personalização, o follow-up correto dos clientes e o que realmente impulsiona essa interação que estamos buscando. E, então, não haverá uma escassez de dados. Mas, quando pensamos em como usar os dados para personalização, então, o retargeting e como isso geralmente funciona, remarketing e retargeting vai acontecer no canal de e-mail, que é forte. Mas nós precisamos lembrar que há uma quantidade tão grande de e-mails, e esse desafio é justamente onde vai entrar a vantagem de usar o Power of Print, o poder do impresso. Então, nós temos 347 bilhões de e-mails são previstos de serem enviados diariamente em 2023. E nós sabemos que a vida útil de uma carta é muito mais longa do que de um e-mail. Uma vez que um e-mail chega no inbox de alguém, ele pode ser aberto 1 hora e até 3 dias depois. Só que com a mala direta, as pessoas voltam não 10, 15 dias depois, mas em alguns casos até 30 dias depois. Então, acreditamos que com a mala direta e como utilizamos, há um valor que está retornando. E o marketing postal, acreditava-se que era só para a geração mais antiga, mas precisamos lembrar que 23% dos millennials têm em torno de 5 mil e-mails não lidos em sua caixa de entrada. Então, nós precisamos começar a considerar outros canais para ver como eles podem fazer a diferença na nossa estratégia geral de marketing. Então, pensando em retargeting, nós temos esse display intrusivo, e com as novas regulamentações de privacidade, isso será ainda mais restrito, assim como poder alcançar os dados pessoais dos clientes. Então, aqui nós temos as taxas de conversão, e se todos ficarmos menos personalizados, haverá mais dificuldade de alcançar os clientes. 78% dos consumidores acreditam que a personalização influencia positivamente sua decisão de compra de produtos ou serviços.
Então, algum nível de personalização precisa haver no marketing. Então, todos os marqueteiros precisam, então, lembrar se houver realmente essa restrição de poder ter acesso a esses dados pessoais e poder personalizar a mídia. Então, aqui temos a regulamentação de privacidade, ela pode mudar todo o setor. Então, nós temos um cenário aqui em que vamos usar os dados para ajudar a personalizar o conteúdo, porém, ao mesmo tempo, ter em mente que há realmente esse escrutínio sobre o uso dos dados. Então, nós temos um impacto dos cookies de terceiros, nós não podemos, essa informação pessoal nunca sairá das mãos seguras. Então, uma proporção do budget de marketing, então, vai ser usado para esse fim. Quando falamos de mídia social, gastos continuam aumentando e continuarão pelo futuro próximo, apesar dos desafios atuais. Nós temos mais de 1 bilhão de usuários de Instagram mundial ativos mensalmente, com em torno de 60% de usuários diários, 80% dos usuários seguem pelo menos uma empresa, 44 milhões de pessoas no Reino Unido têm uma conta Facebook, e aqui, então, é verdade, há uma audiência cativa em canais-chave de mídia social, mas só porque podemos tê-los como alvo, não significa que devemos. Então, eles querem poder ver a publicidade em seu próprio tempo. Há uma grande propensão de orientar a uma venda com um canal menos saturado. Então, aqui nós temos uma competição para alcançar os clientes online. 9% dos clientes são recuperados como resultado do retargeting da mídia social. Nós podemos ter, em média, 12% dos clientes expostos à impressão baseada em campanhas foram para compras. Então, nós temos um valor mais alto. Então, nesse retargeting, eles podem ser recuperados justamente essas cestas desses métodos online padrão de retargeting. E esses clientes, esses 12% que foram expostos à mídia impressa, baseada em campanhas, eles foram, então, às compras. A conversão será muito mais forte. Mas mesmo que alguém seja novo, alguém que navega, mas não compra, as conversões, em média, são de 15%, criando valores de cesta com um aumento de 30% nos valores de cestas em média. Então, nós podemos começar a ver uma melhora nos resultados. Como eu disse, o canal não está saturado e é notado pelos clientes, como sabemos. Canais como e-mail criam um bom nível de retorno nos investimentos, sempre foi fantástico para criar esse bom retorno nos investimentos, mas temos que ser cuidadosos para não esses canais em excesso, porque isso leva a uma diminuição ao longo do tempo, aumenta a frustração de quem os recebe continuamente. Então, que é necessário para usar para o retargeting. E como podemos alcançar os clientes para serem responsivos aos e-mails quando eles não se engajam com os e-mails que mandamos. E é aí que, então, a mídia impressa complementa a estratégia digital. Quando falamos dos avanços do impresso na era digital, então, nós temos uma medição que pode ver o resultado.
muito mais precisamente do que a medição na mídia online. Então, que não importa qual o canal digital, é muito mais complicado medir. Um cliente de e-commerce é exposto a muitos descontos pelos canais. Agora, nós podemos ser cristalinas e claros sobre as atribuições do uso desse canal. E isso é realmente uma mudança chave, porque nos permite sermos mais claros sobre o impacto das campanhas, torna a mala direta mais significativa, permite entender não só como a campanha desempenha, mas também como seguir melhorando os resultados. Com a mala direta, vamos melhorando cada vez mais, na medida que também geramos mais valor. Então, aqui obter resultados com mala direta programática. Algumas das nossas medições-chave que nós compartilhamos com os clientes, estudos de caso ou nossos resultados mesmo. Então, nós temos o Smart Photo, nós temos um follow-up de navegação daqueles que não compraram tudo o que viram. 71% de clique para a taxa de conversão. Então, 3 em cada 4 clientes que voltaram ao site fizeram a compra. Então, 45% voltam para comprar e 18% do universo que recebeu a mala direta vai para a compra de um item antes abandonado. Então, 65% dos clientes voltaram para o website e 20% compraram depois de receber pelo correio. Então, aqui, a compra repetida depende de serem mais expostos à mala direta. Há inúmeras formas em que podemos medir o valor que vem através da mala direta. Há clientes que pensam como podemos usar esse canal, e aí nós fornecemos esses resultados, isso faz a diferença. Aqui um estudo de caso sobre por que a personalização na mídia impressa é importante também. Nosso cliente, ele faz tudo online, compra até soluções de embalagem, e ele está interessado em ver os níveis aumentados de personalização. Então, nós trabalhamos nos nossos algoritmos de aprendizagem e pudemos implementar em campanhas e usamos para identificar clientes e os produtos específicos que estiveram navegando para obter dados complementares sobre o que itens que eles podem ainda considerar como um adicional ao produto que eles estão buscando. E o que vimos através de usar a personalização nesse canal, que já é eficaz para o cliente, mas vimos um aumento de 20% no tráfego do site devido à personalização dessas peças e 30% a 75% de aumento na performance de vendas quando foi acrescida a personalização. E a performance das empresas aumentou como resultado da personalização. E isso é fantástico, considerando os benchmarks prévios que tínhamos para eles. Os pontos-chave que estamos buscando fazer aqui, o valor desses dados e da mala direta como uma integração ao marketing. Então, como eu já falei, medição, mensuração é chave. E essa experiência analítica e de insights permite que sejamos muito claros na performance. Os clientes aprendem como podem continuamente melhorar sua performance, que é o que eles esperam. Então, nós sabemos quão importante é a medição. Sempre lembrem do impacto aumentado, porque fica na casa da pessoa por mais tempo. Para o e-mail, ele pode voltar, abrir ou não dali 3 anos depois, mas 91% das campanhas Paper Planes
criaram conversões 30 dias depois da mala direta ter chegado na casa da pessoa. Então, nós precisamos olhar de uma forma mais ampla. E a mala direta não é só para os mais velhos, mas sim nós temos que considerar que as pessoas que já estão super atribuladas ou recebendo um excesso de e-mails, então 23% dos millennials têm menos de 5% de e-mails não lidos. Então, a gente precisa aproveitar esse outro canal não tão saturado. Então, se vocês tiverem interesse, vejam o nosso site aqui, paperplanes.co.uk e também info Fly Paper Planes. Muito bom. Fantástico. Você realmente resumiu o que é o objetivo de hoje. Não é sobre digital ou mala direta, mas sim como os dois podem funcionar eficazmente juntos. E mesmo havendo um aumento na comunicação digital, a mala direta física é realmente uma parte muito importante desse mix de comunicação. Então, muito grato, Daniel, por sua visão geral. As pessoas podem fazer as perguntas no Q&A, no QIA, como já foi informado. Muito bem. Vimos aí a palestra do Daniel Dunn. No mínimo, gera reflexão, né? Eu acho que em alguns pontos pode até ser polêmico. Nós, no caso do Brasil, teve até comentários aqui no chat, nós temos questões relacionadas a correios, nós temos a LGPD falando alto aí na questão de tratamento e usabilidade dos dados, né? Então, logicamente, é uma temática que conversa, inclusive, com o evento do ano passado, nós abordamos muito essa questão no Power of Print 2020, com os palestrantes que nós tivemos, então, a gente tem um link aí automaticamente com essa palestra internacional, mas o grande ponto, acho que a gente consegue extrair dessa fala do Daniel, é a questão da integração, mais uma vez, né? Mais uma vez, na manhã de hoje, a gente está falando do E e não do OU, a questão da integração e da medição. Como a gente consegue trabalhar, de fato, com medições que nos mostrem resultados e de onde vem, né? Seja no digital, seja no impresso. A questão é a complementariedade e o que se espera. E está sempre disponível para todos nós a questão do teste AB, numa dúvida, né, em termos de medição. Achei muito inspiradora realmente, principalmente por conta das provocações que nos fazem, considerando o atual público, os millennials, que são nativos digitais, mas que se surpreendem ainda com uma experiência impressa, né? Eu acho que a gente tem que pensar, obviamente, se não é todo o target, mas é uma geração aí considerável e que a gente tem que entender quais são os meios nos quais convivem, né? A gente tem um número ali de 347 bilhões de e-mails diários que essa geração vai receber em 2023, no mínimo, fica a dica, né? Seguindo na manhã de hoje, a próxima palestra será em espanhol, então, mais uma vez, para escutá-la em português, basta clicar no globinho aqui na nossa barra de ferramentas, as perguntas sendo enviadas por Q&A, que a gente vai responder. Aliás, lembrando, nós vamos enviar por e-mail também o link para essa gravação, porque esse nosso evento está sendo gravado, ele será disponibilizado no canal do YouTube, então vocês terão aí qual o endereço para que possam rever, além do certificado, porque esse é um evento que gera certificado, então o certificado digital também será enviado por e-mail, tá bom? Muito bem. Para proferir o tema O Poder do Impresso em um Mundo Mais Sustentável, eu tenho o prazer de apresentar a palestrante Virgínia Cruz, que é coordenadora na Fundação Gutenberg Argentina, com 23 anos de experiência no mercado gráfico. Virgínia é graduada na área gráfica, tendo se especializado em programas realizados na Alemanha, Brasil, Colômbia e Estados Unidos.
Atua como docente na carreira de nível superior de gerenciamento de processos gráficos digitais no Instituto Gutenberg, Argentina, e presta assistência técnica em empresas através da coordenação da XGraph Technology SRL. Virginia, bem-vinda. ¿Qué tal? Buenos días. Olá, bom dia. Oi, eu tô Vocês estão me falando. ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo você muito bem. Vou compartilhar minha tela. Vou compartilhar aqui a minha... Vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês conseguem ver? Muito obrigada pelo convite. Eu vou falar um pouco sobre quão maravilhosa é essa parte dos impressos, e nesse mundo que hoje em dia, em que toda essa questão da sustentabilidade está tão na moda. E o tema é que é agora que começamos a ver que precisamos ter os impressos que sejam em um mundo mais sustentável. Na minha apresentação, eu vou dividi-la em 3 eixos. Em um deles será sobre o benefício da materialização. E aqui às vezes, quando começamos a ver o benefício do impresso versus o digital. Ambos sistemas, como ouvimos as palestras anteriores, maravilhosas, enriquecedoras. Então, o tema é esse, é a convivência de ambos canais, sejam quais forem as publicações impressas e também a abordagem digital. Então, como podem conviver e como podemos aproveitar o benefício de ambos canais. Aqui eu coloquei a magia do impresso. Eu acredito que muito que gostamos é tocar um livro, algo impresso, gostamos de poder visualizar a peça. E isso é algo que nós, como usuários, geralmente, temos essa tendência de ver como foi feito o produto, tocar. Então, começamos a reviver também dentro de nós, e o marketing também tem esse papel de fazer com que brotem os sentimentos diante de qualquer impresso. E é porque desperta nossos sentidos. Muitos dos impressos gráficos despertam a parte visual. Eu acredito que é a primeira coisa que chama a nossa atenção. Então, as cores, os desenhos, existem condições nas quais, para mim, no que tange poder publicar coisas impressas e que possamos tocar e ver, essas são coisas maravilhosas. Outra coisa que também o que temos dentro desse mundo dos impressos, do mundo do digital, da tela, não é possível refletir igualmente, não há termo de comparação entre o digital e o material impresso. Não sei se vai dar para vocês verem, ou se dá para ver bem. Não, não dá para ver muito bem. Aqui eu tenho um impresso, no qual há uma textura, e assim como estamos vendo agora, através da tela, há uma emulação do que é o digital, e isso é o valor valioso que temos nessa parte do impresso, que é poder tocar, ver o brilho, as cores. Essas são coisas
que chamam muito a atenção. Eu acredito que muitos de nós, essas novas gerações também, geralmente fazem isso de falar um pouco, se fala que as novas gerações são mais digitais, elas entendem realmente muito o que é a parte digital, mas se adaptam a tudo que é o impresso também. É um pouco de gerar costumes para que eles também vejam o que enriquece, ter algo impresso. Existem coisas que eu acredito que desde pequenos começamos a ensinar muita coisa às crianças, poder ter um livro, poder lê-lo, essas coisas são fabulosas. Mas tudo vai depender daquilo que eu chamo de valor agregado que tem qualquer produto impresso, um livro, uma revista, eu posso ter um envelope, materiais de formato grande, ou o material publicitário, merchandising, existe um monte de coisas que são impressas e chamam muito a atenção dessa nova geração. E essas coisas são fabulosas nessa questão de gerar algo impresso para que a pessoa possa segurar na mão e levar embora. Porque na tela isso escapa, né? Nos escapa. Podemos fazer desenhos na tela, mas há condições nas quais nós não conseguimos transmitir pela tela, que é a sensação. E eu também queria mostrar isso aqui para vocês, não sei se dá para ver direito. Observem o brilho no material. São terminações, acabamentos, né, sobre os produtos, e na tela isso não tem o mesmo impacto, como eu posso ver aqui, tocar esse relevo, e essas condições que trazem justamente a questão do sentir. E os sentidos que o impresso desperta também inclui o odor, o cheiro, né? Aquele cheirinho do produto que acabou de sair da gráfica. Então, aquele cheiro de tinta, essas coisas, essa sensação, estou dentro de uma gráfica, isso é fabuloso também. E isso só o impresso consegue transmitir. Então, isso temos que levar em conta. Outra coisa é como essa sensação vai muito além, e hoje em dia podemos ter essa possibilidade de fazer uma fricção em um papel e gerar perfume. E isso nós não vamos ter através da tela, mas só através do impresso. Então, isso que é a grandeza de comunicar-se através do impresso. E temos as revistas, mas tem muitas outras possibilidades, como esse marketing impresso. Isso é fantástico. Como chegamos a isso? Então, sim, o mercado está aí, e nós podem se fazer trazer essas sensações, os acabamentos que temos, como eu falei daqui do brilho. Esses são todos recursos que só o impresso pode ter. É uma sensação que temos quando começamos nós só podemos ter essa sensação quando pegamos o produto na mão, e na tela isso desaparece. Então, tem as tintas, os acabamentos, que vão realçar qualquer tipo de produto feitos dentro de uma gráfica. E isso se perde na tela.
Como aqui, por exemplo, nessa textura do morango, como se avançou no tema de gerar impressos ou que tragam essa sensação ao tato, com os relevos. Isso é algo que já vem desde há muito tempo, há muitos anos já trabalhamos nisso, e segue gerando essa possibilidade de ver e sentir com um bom impresso. O que o laminado gera com esses acabamentos são coisas que eu já digo que se perde muito numa tela. E o maravilhoso de tudo é que quando já está acabado, que lindo, como ficou bom. E então se aprecia toda essa produção do impresso. Há muitas coisas que nós podemos incluir no tema da impressão, como se gera, como se chega ao produto e como começamos a valorizar esses produtos. Sim, como eu escutava aqui o país que fecha, e como se poderia renovar ou reconverter sistemas de impressão de jornais, por exemplo, para que se continue focando e sair um pouco dessa coisa de ficar tão dependente de telas. Então, esse tipo de coisas é preciso ver como é possível reconverter na indústria. E esse é um dos pontos também que sim, é possível, mas leva um certo tempo, mas sim, é possível. Outra coisa que eu considero importante é a sustentabilidade em impressões gráficas. Eu falo um pouco do meu âmbito em que estou pessoalmente, que é a gráfica, e depois a parte de desenho, eu também converso com eles. É um tema que todos nós temos aqui dentro desse setor, que é poder imprimir em recicláveis, que é a maioria dos nossos substratos. E isso faz com que geremos, na parte das comunidades e culturalmente, também começamos a gerar essa consciência de reciclar certos materiais. Vemos isso comumente na publicidade, o cuidado com o meio ambiente. E na gráfica, isso é algo que temos, poder reciclar, reconverter papel, celulose em outros produtos. E isso é fabuloso, porque nós vamos sempre priorizar o que eu posso fazer com material reciclado, poder reconverter tanto o papel quanto a tinta. Então, poder gerar cartão corrugado e, a partir disso, podemos criar peças publicitárias com esse tipo de material. Existem várias formas de se poder chegar a esses novos desenhos, tendências e novas formas de trabalhar. E uma das coisas nessa conversão que fizemos na gráfica foi isso, de que maneira eu posso reusar os materiais reciclados e como eu posso, obviamente, reciclar certos tipos de impressos, porque todos levam tinta, então é preciso ver se a tinta é possível de ser separada do material impresso.
Então, tudo isso foi possível de fazer, algumas sim, outras não, mas estamos nesse desenvolvimento. Então, esse material reciclado, onde podemos levar? Se reconverte, se gera outros produtos, e esses produtos nós vemos comumente, sem nem perceber, nos meios de publicidade. Então, existem coisas que tem a ver com esse cuidado do meio ambiente, isso tem a ver do que é possível de se reciclar e como. E essa informação nós podemos acessar muito rapidamente, na internet encontramos tudo. Me parece que essa parte de cuidado com o meio ambiente ajuda muito em manter nossos produtos sustentáveis. Então, com relação ao cuidado com o meio ambiente, temos que levar em conta as certificações, essa FSC e PEFC, ou seja, nos materiais que nos vendem como gráficas, e então nas empresas em que trabalhamos, os produtos para impressão já vêm com essa certificação, isso a gente precisa sempre observar. Os fornecedores estão trabalhando para todo esse desenvolvimento dos insumos, tintas, né, para que sejam o menos contaminantes possíveis para o meio ambiente. Então, aí existe a maior possibilidade de se reciclar melhor esses materiais. Tecnologia e comunicação impressa. Esse é o terceiro ponto, no que tange esses 3 eixos. Então, como nos seguem, nós temos tecnologia digital, então, como isso nos leva a somar e nos unir no que tange os materiais impressos. Então, vimos as impressoras digitais, que é através das quais podemos personalizar os impressos, e como podem conviver convencional e digital. Então, buscar essa personalização justamente aqui também. Então, eu comprei algo pela internet e me chega personalizado com o meu nome, e isso nos agrada muito. Alguns podem até dizer que não, mas é algo muito bom nesse mundo dos impressos personalizados. Então, dentro dos produtos impressos, eu posso fazer 5 a 10 impressões, nas quais eu posso ter cores especiais, acabamentos diferentes, posso gerar impacto com esse produto impresso em uma só passagem. Então, isso faz com que eu possa produzir tiragens menores. E também eu preciso, às vezes, em pouco tempo, produzir. E aí podemos ver a convivência, como convivem o digital versus a impressão. Então, algo importante também que nos acompanha em tudo que é impressão. Então, poder imprimir, e com essa convivência entre celular e impresso, eu posso visualizar através da web ou algo que eu já tenha visto, aparece impresso. Então, hoje em dia, muitos manuais de educação, por exemplo, em algumas páginas, tem por exemplo, a possibilidade da criança poder ver na tela corpo humano, animais, então, de realidade aumentada. E é o que eu escutava antes, que é como migramos certas coisas
para a indústria 4.0. Já está implementada, mas não é tão fácil alcançar todo esse desenvolvimento que foi gerado e a confiança de se poder ter um determinado tipo de impressos dentro de tudo o que se pode fazer. Então, tem muito desenvolvimento já feito e muito por fazer ainda. E como última parte, aqui há algumas tecnologias. Essa e muitas tecnologias foram desenvolvidas para serem mais produtivos na geração de materiais impressos. Então, na comunicação, nós nos comunicamos através da tela, de qualquer tipo de impresso, poderia ou não ter texto, já estamos comunicando através da imagem, e isso tem muito a ver com o sucesso das impressões. E é assim que chegamos a muitos usuários, usuários que têm a tecnologia digital e outras que não, e assim o impresso é democrático, ele chega a todos. Então, e é por isso que queremos sempre manter essa possibilidade do impresso. Então, nesses dois eixos que vimos, esse terceiro, eu acredito que isso une muito a convivência entre o digital e o impresso, como já vimos nas outras palestras. Então, aí nos perguntamos que poder tem esse impresso? Podemos gerar certa quantidade, sob demanda, e chegar a qualquer canto. Então, nossos impressos têm muito impacto e muito poder, e é preciso buscar a forma para que seja muito mais, que impacte muito mais, para que o usuário possa se encantar. E tem muito a ver com o trabalho do início, da parte de marketing, ensino, tudo isso gera esse produto que nós temos no final e que valorizamos muito, esse produto final. Muito obrigada por terem me escutado. Então, graças a ti, Virgínia. Eu vou falar em português, que assim facilita para a tradução simultânea, mas enquanto você estava apresentando, as pessoas, eu tenho certeza que estavam falando assim, fazendo assim, olha, com a cabeça e concordando contigo, principalmente quando você abordou a questão de que o impresso desperta vários sentidos, né? E, inclusive, a gente teve manifestações aqui no chat colocando como o impresso ajuda na memória fotográfica, né, para a retenção da informação. E, mais uma vez, você colocou, é complemento. E hoje, com o desenvolvimento das tecnologias, é possível a gente fazer essa transição do impresso para o digital de uma maneira muito criativa, inclusive, né, falando no nosso mercado publicitário. Na própria SPM, a gente costuma usar muito nos materiais impressos o QR Codes, que aí leva justamente para a área do digital, onde a gente pode explorar as outras frentes que você também abordou, como realidade aumentada e outras experiências digitais, mas fazendo o impresso conversar com esse digital, né? Mas o grande ponto, né, pensando no mundo mais sustentável, né, Virgínia, é a questão da nossa responsabilidade em atuar com empresas certificadas, né, com esse olhar das certificações que cuidam realmente do meio ambiente, e considerando que sim, o impresso é possível a reciclagem. Então, muito obrigada pela sua fala super inspiradora, viu, Virgínia? Gracias a ustedes por la invitación. Vamos seguir? Muito bem. Bom, lembrando que ao final do evento nós temos o sorteio dos mimos, oferecidos pela SPM e Propmark.
Para fechar a nossa agenda desta manhã, por favor, recebam Paulo Pessoa, que é diretor comercial executivo do Estadão, onde é responsável por uma série de novos projetos, como, por exemplo, o Estadão Blue Studio, operação de publicidade que visa co-criar com agências e clientes soluções de negócios fundamentadas em dados e performance. Mais uma vez aí a gente falando de dados, né? Paulo tem mais de 12 anos de experiência executiva nas áreas comercial e de marketing, tem formação em ciências e telecomunicações e mestrado em administração de empresas. Paulo Pessoa passou por companhias como Oi, Velt, TeamWe e Embratel. Paulo, seja bem-vindo e, por favor, abra agora essa caixinha, fala tudo sobre o projeto Estadão Blue Studio para a gente. Bom dia a todos. Obrigado, Jane. Em nome do Estadão, um obrigado muito especial à Two Sides, ao Fábio, um agradecimento à SPM, ao próprio Mark, muito obrigado a todos. Vou compartilhar aqui a minha apresentação. Penso que apareceu para todos. Confirma, Jane? Sim. Sim. Então, eu vou usar aqui o meu tempo para partilhar com vocês uma iniciativa que nós tomamos agora esse ano, no meio da pandemia, no meio de um processo de transformação digital que o Estadão está atravessando com consultorias internacionais e que tem trazido resultados sensacionais. Não são bons, são resultados sensacionais. Essa iniciativa é o Estadão Blue Studio, é uma área que nós criámos e capacitámos esse ano e que eu vos vou falar um pouco desde qual era o nosso desafio até como é que nós conseguimos superar esse desafio e implementámos internamente uma série de iniciativas que estão fazendo a diferença. Primeiro, qual era o cenário? Hoje em dia os publishers cada vez mais têm dificuldade em vender publicidade puramente baseada num inventário, de forma reativa, com poucas ferramentas de mensuração. E o que nós encontramos efetivamente é um conjunto de marcas e empresas que precisam de se aproximar da sua audiência. Para se aproximar e interagir com a sua audiência, cada vez mais precisam de prestar serviço ou desenvolver conteúdos. E para terem sucesso têm que o fazer de forma, primeiro, credível, porque a quantidade de fake news ou conteúdos menos corretos é cada vez maior, e têm que o fazer de forma mensurável, têm que ter KPIs claros e acompanhar esses KPIs ao longo das suas iniciativas publicitárias. E nós, como publishers, o Estadão tem mais de 150 anos, tem quase 150 anos, a cultura tradicional de um publisher não é fazer publicidade dessa forma. O que é que nós tínhamos? O Estadão tem diferenciais claros. Primeiro, consegue trazer essa credibilidade, essa marca de credibilidade em qualquer iniciativa que faz no mercado brasileiro. O seu padrão de conteúdo é de excelência. Além de ser de excelência, conseguiu criar uma agilidade muito grande na produção de conteúdo, seja o conteúdo tradicional em texto, no impresso, seja conteúdo focado nas plataformas digitais, seja conteúdo audiovisual, e consegue desenvolver abordagens que são tailor-made, então focadas e respondendo a demandas muito específicas de problemas ou ambições de clientes. Além disso tudo, tem uma audiência extremamente qualificada, estamos falando de mais de 47 milhões de visitantes únicos no portal, uma base de jornal impressa que é a maior do Brasil, ainda é líder, continua sendo líder no impresso, tem uma alta concentração de formadores de opinião e pessoas executivas de grande influência no Brasil, uma presença nas redes sociais transversal às várias plataformas e muito grande,
E quando olhamos para a nossa audiência, embora focado muito nas classes A e B, é uma audiência equilibrada em género, é uma audiência com formação, então é uma audiência que interessa a muitas ou à maioria das iniciativas de marketing. E o que é que nós tínhamos? Nós já tínhamos soluções de prateleira, como todo mundo tem, já tínhamos projetos, até o momento nós tínhamos uma área que era o Media Lab, que desenvolvia esses projetos customizados. Já tínhamos iniciativas de branded content, as iniciativas de branded content eram multiplataforma, então eram muito fortes no impresso, mas também muito fortes já no digital. Usamos a rádio, nós também temos rádio numa das nossas plataformas, e o vídeo para divulgação e distribuição de todo o branded content. E depois temos duas áreas extremamente relevantes, uma área de publicações, onde nós analisamos por editorias especiais a competitividade do mercado em vários segmentos, seja financeiro, educação, serviços, enfim, cobrindo todo o mercado. E temos eventos onde desenvolvemos fóruns e summits, trazendo os principais opinion leaders ou referências de cada segmento, discutindo os principais problemas que cada um desses segmentos atravessa. Então tínhamos primeiro ativos fortíssimos que nos permitiam participar nesse mercado, tínhamos já uma série de produtos de prateleira que respondiam pontualmente a algumas demandas, e aí desenvolvemos internamente um modelo de trabalho que é muito similar à forma como as agências hoje funcionam, que em conjunto com a agência, isso é importante, nós não estamos superando ou passando por cima da agência, nós passamos a ser mais um braço junto das agências e das marcas, criarmos um processo que trabalha de forma muito clara cada cliente e cada situação de forma muito específica. Então, tipicamente, nós nascemos de um briefing. Esse briefing é, na maior parte das vezes, um objetivo ou um desafio que a marca precisa atingir. Esse briefing tem que ser o mais detalhado possível. É importante nós entendermos quem é a audiência, quem é o cliente do nosso cliente. Então, não basta conhecer a marca, nós temos que conhecer quem é o cliente da nossa marca, do nosso anunciante. E com base nesse briefing nós desenvolvemos squads. São squads muito similares aos que se implementam em tecnologia, mas são squads comerciais. E esses squads têm durações muito curtas, tipicamente entre 7 e 15 dias, e durante essa 1 ou 2 semanas nós temos uma equipe multidisciplinar. Então temos pessoas de dados, pessoas de BI, pessoas de conteúdo, trazemos o comercial e temos pessoas criativas, designers e UX, e durante essa 1 ou 2 semanas nós aprofundamos o desafio ou o problema do cliente e desenvolvemos, com base nas ferramentas que nós temos, soluções ou produtos que permitam a essas marcas e esses clientes cumprirem o seu objetivo e resolverem o seu problema. E ao longo desse processo, além de criarmos uma solução customizada para o cliente, nós damos muita atenção à forma como nós vamos operacionalizar essa solução, como é que vamos, se estamos falando de conteúdo, como é que o vamos distribuir, em qual plataforma, para atingir qual audiência, e definimos quais são os KPIs que nós vamos acompanhar por 2 grandes motivos. Primeiro, ao longo da solução, os KPIs permitem-nos otimizar a forma como nós estamos entregando e operacionalizando a solução, e por outro lado temos um objetivo claro, definido previamente com o cliente, de sucesso ou insucesso da ação no seu final. Então nós implementamos este processo
Tipicamente, o processo gera um MVP. O MVP é um protótipo muito próximo do produto final que nós validamos com o cliente, e a partir do momento que nós chegamos a uma solução acordada com o cliente, entramos em operação e partilhamos dashboards online com o cliente, acompanhando todos os resultados que estão sendo feitos. Aqui eu vou falar um pouco do impresso. O impresso é uma das plataformas mais relevantes. O grande valor que é claramente reconhecido no impresso é a credibilidade e o impacto. Então, o impresso consegue-nos firmar muito mais a credibilidade de uma marca ou de um produto, e o seu impacto é muito mais eficiente quando nós comparamos 1 para 1 do que o impacto no digital, porque ele acaba sendo mais volátil do que no impresso. Então, o impresso vem demonstrando grande contribuição e relevância em todos os projetos, e independente do estágio e do patamar de funil que nós trabalhamos, nós usamos o impresso de formas diferentes, meramente expositivos ou aprofundadores de determinados assuntos ou conteúdos. Então, todos os nossos processos são data-driven, sejam totalmente impressos, multiplataforma ou totalmente digitais, e eles são customer-centric. Então, o nosso objetivo é sempre qual audiência estou impactando, com que frequência, com que engajamento, e em função do tipo de ação, nós podemos cobrir o funil inteiro da jornada do cliente ou focar no início, no meio ou no final do funil, em função de ser uma ação mais awareness ou mais transacional ou uma ação de retenção. Então, claramente, nós passamos a ter um discurso com o nosso cliente focado no problema dele e com KPIs, com métricas que nos permitem, de forma quantitativa, acompanhar em conjunto com ele o sucesso e o resultado de cada uma dessas iniciativas. Trago-vos aqui alguns exemplos. Nós temos 9 meses de Estadão Blue Studio. Nesses 9 meses já desenvolvemos mais de 1000 projetos, e dos mais de 1000 que desenvolvemos, concretizamos 35%, então estamos com taxas elevadíssimas de sucesso. Trago-vos aqui alguns, só para vocês terem noção. Um dos primeiros que foi implementado foi um projeto com o Itaú. Para quem não é brasileiro, o Itaú é um dos maiores bancos privados no mercado financeiro brasileiro, e aqui o projeto era focado na geração de leads para uma iniciativa imobiliária, crédito imobiliário. Foi um projeto multiplataforma de 90 dias, e ao longo desses 90 dias, começando, nós nascemos no impresso, então a ação iniciou-se no impresso, depois ela evoluiu para o digital, evoluiu para audiovisual e evoluiu para a rádio, através de podcasts, e nós ao longo deste projeto impactámos mais de 50 milhões de unique users e entregámos 2.500 leads qualificados, que é muito superior ao nosso compromisso inicial de entrega. Então superámos o KPI inicial. O lead entregue era efetivamente um lead de qualidade, a taxa de conversão depois que nós viemos a conhecer foi muito boa, e foi um projeto que utilizou todas as propriedades do Estadão em todas as plataformas, e a forma como nós fizemos o trabalho complementar entre as várias plataformas foi extremamente eficiente e trazendo elevado resultado. O nosso branded content, como eu já vos falei, ele é transversal, tem o branded native, temos usado muito as lives, também por causa da situação pandémica. O branded content no impresso é extremamente relevante, e temos recorrido muito a podcasts e boletins de rádio como complemento. Hoje temos mais de 20.000 downloads diários de podcasts do Estadão,
extremamente relevante e temos mais de 14 milhões de seguidores nas redes sociais, além dos 300 mil leitores do impresso. Depois temos eventos que cobrem os vários segmentos que eu vos falei. A nossa grade de eventos cresceu de forma muito significativa durante a pandemia. Conseguimos trazer para o mundo digital a efetividade que nós conseguíamos no mundo físico, em que os eventos eram presenciais, e hoje já estamos iniciando, enfim, o modelo de evento misto, com parte pessoas presenciais, parte virtuais, o que nos permite ter muito maior abrangência e não ter uma limitação física e geográfica. E temos as nossas publicações, estas são algumas das que nós fizemos ao longo destes 9 meses, cobrindo diversos temas em diversos segmentos e discutindo os assuntos que são relevantes para cada setor e para as marcas que participam em cada setor. Enfim, era isto que eu gostaria de vos trazer. Eu acho que é a evolução natural de qualquer publisher. Acho que o Estadão assumiu aqui uma vanguarda ao fazer isto de forma pioneira. Está tendo muito sucesso, muita receptividade. Há um indicador extremamente importante que é a recorrência do cliente, de quando você consegue que o cliente faça vários projetos num curto espaço de tempo, e significa que o seu projeto efetivamente trouxe resultado. Nós estamos a ter cada vez mais recorrência, estamos tendo cada vez projetos de maior duração e, como eu vos falei no início, um dos principais diferenciais dos projetos do Blue Studio é a utilização do impresso, tipicamente como alavanca inicial e como marca de credibilidade e de melhoria de impacto da mensagem, seja ela qual for, junto da audiência que nós pretendemos atingir. Vou aproveitar aqui uns minutos, não estava previsto, mas também dentro do projeto de transformação nós lançámos um novo impresso, lançámos no meio do mês de outubro. Basicamente o Estadão tinha um formato standard, migrou para um formato Berliner, e no meio dessa transformação não fizemos apenas um projeto de adequação de dimensão, fizemos o refresh completo do produto. Então fizemos pesquisas de mercado ao longo de 9 meses, entendemos o que as pessoas buscam no impresso, qual é que é a finalidade do impresso num mundo cada vez mais digital, entendemos o que é que nós deveríamos dar mais foco, menos foco, que tipo de conteúdo, qual a periodicidade que esse conteúdo deve ser levado ao nosso leitor, o que é relevante durante o dia de semana, o que é relevante aos finais de semana, e lançámos o produto com enorme sucesso. E aí o sucesso tem 2 métricas, uma métrica que é a satisfação do nosso leitor, e através do impresso nós estamos conseguindo aumentar o volume de vendas, seja de assinaturas, seja vendas nas bancas, e do ponto de vista publicitário um produto que tem muito mais efetividade no impacto, então ele consegue transmitir muito mais, de forma muito mais efetiva, todas as peças, sejam publicitárias, sejam peças de conteúdo. Então conseguimos, no meio desta fase tão difícil do impresso, revitalizar um produto, e acreditamos que vamos conseguir atingir alguns segmentos de mercado, de pessoas mais jovens, millennials, que nunca iriam ler um jornal impresso no formato standard, e agora no novo formato, com os novos conteúdos, um novo produto, que provavelmente poderão passar a ser um público que passa a comprar e a consumir o produto impresso. Já era isto que eu tinha para vos apresentar. Muito obrigado. Se houver questões, terei todo o prazer depois em responder. E um bom Paulo, dia. super obrigada aí por ter apresentado esse case do Estadão, sensacional, realmente. E olha,
eu arrisco dizer que o Estadão pode ser considerado um case de referência para o nosso mercado na transição da questão do digital e de toda essa mudança, né, da transformação digital pelo qual a gente vem passando, e como um veículo tão relevante, tão representativo, com mais de 150 anos, e ali focalizado no impresso, de repente, rapidamente vira uma chavinha. Eu sei que não é rapidamente, né? Uma forma de expressão, óbvio, mas diante de todos os outros veículos que a gente vê, como conseguiu se movimentar para essa transformação e ter um projeto como esse do Estadão Blue Studios, que olha o todo, né? E que procura dar esse tipo de solução para os clientes, não importa em qual plataforma, porque mantém a relevância que o Estadão tem em todas as suas frentes comunicacionais. Então, parabéns, viu? Realmente foi uma baita apresentação. Baita mesmo. E só com 9 meses, né, Paulo? Só com 9 meses, é verdade, é verdade. E até partilhando com vocês, eu acho que qual é o grande valor do Estadão Blue Studio? Nós sabemos melhor como usar cada plataforma, porque nós entendemos melhor, temos dados de audiência e de clientes. Então, quando nós participamos na confecção do projeto, nós somos mais efetivos na utilização das diferentes plataformas e dos diferentes tipos de mídia. Quando nós não temos essa expertise dentro de casa e o projeto é feito na agência ou no cliente, onde for, tipicamente eles não têm o conhecimento e o detalhamento que nós temos e o projeto acaba não trazendo todos os benefícios. Então, está sendo uma iniciativa fundamental aí na nova fase do Estadão, e com certeza vai continuar crescendo e tendo ainda mais sucesso. Muito obrigado. Parabéns, parabéns, inspirador. Gente, nós percorremos aqui um percurso muito interessante nesta manhã, né? O tema do evento nos provoca, e nós fomos inspirados aí pela fala do Fábio Menegatti, trazendo os apontamentos que dizem respeito às estratégias de comunicação, somando a mídia impressa com a mídia digital. Nós fomos inspirados e provocados, de certa forma, a refletir com a fala do Daniel Dunn, abordando a questão das medições e da mala direta, ainda surpreendendo, mas tratando de dados, né, e como que a gente faz essas medições. Nós fomos inspirados pela Virgínia a olhar o lado sustentável da mídia impressa e principalmente a questão do despertar dos sentidos, da retenção da informação. E finalizando com um case prático, existente, e que também serve como referência aí na fala do Paulo Pessoa, com o projeto Estadão Blue Studios. Ou seja, voltamos à pergunta: qual o lugar da mídia impressa nesse mundo digitalizado para a sua vida, para o seu negócio, para o nosso mercado de marketing, de negócio e de comunicação? Cabe aí a reflexão de cada um, não é verdade? E que venham outros eventos como esse para que a gente possa tratar da temática e compartilhar saberes. Muito bem, agradecemos, para finalizar aí, caminhando para o final do nosso evento, agradecemos aos patrocinadores BO Paper, Koenig Bauer e Plural Indústria Gráfica. E agradecemos também aos apoiadores, a BAP, a BEND, Abro, a BTG, a Cotepac, a FCP, a GUD, a IGP, a LAD, AMI, Ampro, Andigraf, Andipa, a NER, a NJ, a APP, a Simpress, a Soengraf, Conlatingraf, Ecolana, FENAPRO, Fundação Gutenberg, IBA, Ondas Impressas e Popai. E, mais uma vez, agradecendo também aos organizadores do evento, a APS Eventos Corporativos. E agora, hora do sorteio. Gi, vamos começar? Você está me ouvindo? Boa. O nosso primeiro sorteio
A gente vai fazer pela plataforma de sorteios aí, então vocês poderão acompanhar, né, real time, esse sorteio. O primeiro mimo sorteado é a assinatura de 1 ano do PropMark, tá? E isso, gente, esses sorteios não importa de qual país você esteja aqui participando, nos prestigiando, a gente vai fazer chegar até você essa premiação, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro, Felizardo ou Felizarda, da assinatura de 1 ano de PropMark é Luiz Eduardo de Freitas, do estado de São Paulo. Tá aí o Luiz Eduardo de Freitas? Boa! Você tem, então, 1 ano de PropMark, tá bom? A equipe de organização entrará em contato contigo para passar todos os detalhes. E o segundo mimo é o kit executivo da SPM, composto por uma mochila executiva, caderno, Moleskine, adesivo, caneta, lápis, ring light e um squeeze. E o Felizardo, a Felizarda é... Vamos lá... Leonardo Barros Oliveira, da Flash App. É isso? Leonardo, tá por aí? A gente vai entrar em contato contigo. Ótimo, é só uma brincadeira para a gente realmente descontrair, né, gente? Faz parte, gerar integração aqui. E, em nome de todos que fizeram e fazem parte deste evento, eu quero agradecer a participação de cada uma e cada um de vocês durante essa manhã. Vocês receberão certificados de participação e esperamos tê-los e tê-las nas próximas iniciativas e no próximo evento. Muito obrigado mais uma vez. Boas festas para quem for descansar. Bom descanso aí em férias merecidas. Até, muito obrigada mais uma vez, gente. Tchau, tchau.